Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal e hoje nós vamos falar sobre emagrecimento rápido. É possível emagrecer rapidamente e esse emagrecimento não trazer nenhum prejuízo para a nossa saúde? Sim, é possível. E nós estamos falando de quê? Nós vamos falar hoje sobre jejum intermitente. Você pode emagrecer rápido, de forma saudável, esteticamente bonita e sem nenhum prejuízo para a sua saúde. Falando em jejum, a humanidade já faz jejum há mais de 5.000 anos. O jejum religioso ele tem uma estratégia totalmente diferente do jejum que nós vamos falar aqui sobre emagrecimento. O jejum religioso ele tem como objetivo a retirada de um alimento, a retirada de uma bebida por um tempo determinado com intuito religioso. E nós vamos falar aqui de uma estratégia para um emagrecimento que vai melhorar muito a sua saúde e a sua qualidade de vida. Para quem esse jejum é destinado? Para aquelas pessoas que não têm nenhum problema de saúde ou para aquelas pessoas que têm uma adiposidade abdominal, que estão acima do peso, que estão obesas, aquelas pessoas que têm colesterol alto, que têm um quadro que a gente chama de resistência periférica insulínica ou pré-diabetes. Para todas essas pessoas o jejum intermitente vai ser muito bem-vindo. Mas se você tiver alguma dúvida, se você pode ou não fazer o jejum intermitente, você pode procurar um profissional de nutrição e seguir as orientações dadas. Mas quais são os tipos de jejum que existem? Existe o jejum de 12, 14, 16, 18 e 24 horas. Aqui nós vamos nos atentar principalmente ao jejum de 16 para 8. O que isso significa? 16 horas de jejum e 8 horas, que é o que a gente chama de janela aberta, ou 8 horas de alimentação. Qual o objetivo desse jejum? É um jejum que você pode fazer nessas 16 horas onde você vai ficar sem alimentação. Você pode tomar água, você pode tomar café, você pode tomar alguns chás, não há problema nenhum, desde que você não acrescente açúcar ou nenhum adoçante que não seja indicado para você. Eu quero deixar bem claro que nesse vídeo eu trago a minha opinião enquanto doutora em bioquímica, conhecedora do que é um jejum intermitente. Existem outras vertentes, existem outras opiniões, mas aqui eu vou ater simplesmente ao que eu acredito e o que eu faço com os meus pacientes. Qual é o objetivo de se fazer o jejum intermitente? É para uma estratégia rápida de emagrecimento, então ele tem que ter um tempo determinado. Mas aí a gente entra com uma pergunta. A pessoa pode virar para mim e falar assim: doutora, a minha última refeição é 8 horas da noite e eu só almoço no outro dia. Eu não faço nenhum de jejum e, no entanto, não consigo emagrecer. Mas qual é o segredo do jejum intermitente? Se você vai ficar 16 horas de jejum, qual é a minha orientação? Você começar o jejum às 8 horas da noite e você fazer a primeira refeição do dia seguinte ao meio-dia. Nesse intervalo você pode tomar um chá para dormir melhor, para induzir melhor o sono. Nós já falamos aqui em vídeos anteriores sobre a importância do sono para o emagrecimento. Então, se você for dormir com fome, você não vai ter condição de ter uma boa qualidade de sono. No dia seguinte, para aquelas pessoas que gostam de tomar um café, que precisam de um café para começar o dia, o café é permitido, o café não vai quebrar o jejum. E ao meio-dia, o que você tem que fazer? Qual é o segredo de sucesso? Aquela pessoa que naturalmente, na sua vida, na sua rotina, ela já acorda, não come nada, só vai almoçar no almoço, o segredo para que o jejum intermitente dê certo é você fazer uma primeira refeição e as outras também com baixa ingestão de carboidrato. Se o objetivo do jejum é você corrigir a insulina para que você diminua a resistência periférica insulínica, é fazer com que você, diminuindo essa resistência periférica, você diminua a gordura abdominal, você diminua os hormônios que vão estimular muito a ingestão alimentar. Então, se você diminui a resistência periférica se você diminui a resistência periférica à insulina por um jejum durante 16 horas, se na primeira refeição do dia seguinte você for consumir uma refeição, um almoço com uma grande quantidade de carboidrato e principalmente carboidrato de alto índice glicêmico, arroz, macarrão, purê de batata,
acabou seu jejum. Você vai dar um estímulo muito grande no pâncreas, o pâncreas vai estimular muito rapidamente a insulina vai pegar todo esse carboidrato que está entrando, vai voltar com esse carboidrato, jogá-lo dentro da célula e vai reconstruir a gordura que você conseguiu, teoricamente, utilizá-la como fonte de energia durante essas 16 horas. Então, você tem uma ressíntese de gordura no organismo e o jejum não vai te ajudar em nada para o processo de emagrecimento. Então, o segredo aqui, guardem essa informação. O segredo aqui é, durante as 8 horas que você terá de tempo livre para fazer o jejum, você ingerir refeições low carb. Então, a primeira refeição, que é o almoço do dia seguinte, você vai colocar saladas verdes ou legumes e verduras que tenham um índice muito baixo de carboidrato, que nutricionalmente a gente considera as verduras e os legumes que tenham no máximo 5% de carboidrato. Você vai concentrar em proteínas magras, você vai colocar azeite de oliva extra virgem e você vai colocar as oleaginosas. Então, você vai fazer um prato de salada com azeite de oliva extra virgem, com muitos folhosos verdes, vai colocar as oleaginosas, castanhas, nozes, etc e tal, e colocar uma proteína magra. Essa é a primeira refeição do dia seguinte, para você não ter um estímulo muito alto à liberação de insulina pelo pâncreas. Ou seja, o carboidrato aqui ele tem que ser muito reduzido. Aí você vai para uma segunda refeição no meio da tarde. Você pode ingerir uma fruta, que tem um percentual maior de carboidrato, por volta de 3 horas da tarde. 5 horas da tarde você pode colocar uma refeição à base de uma proteína ou até de um carboidrato. E por volta de 19h30 da noite você vai colocar uma refeição com um percentual um pouco maior de carboidrato. Por que eu vou colocar um pouco mais de carboidrato na última refeição das 8 horas livres? Porque eu vou ficar 16 horas de jejum. Se eu coloco muito pouco carboidrato ou nada de carboidrato nessa última refeição do dia, eu corro o risco de ter uma depleção maior de massa magra. Por quê? Porque nesse período de jejum eu vou estimular a liberação de hormônios como o glucagon, que vão nas minhas reservas de energia, inclusive na minha massa magra, utilizá-la como fonte de energia. Então, eu preciso de um pouquinho a mais de carboidrato nesse momento para eu sustentar essas 16 horas sem tanta depleção de massa magra. E em que momento isso é sugerido? Por exemplo, eu vou sugerir para uma pessoa que tem resistência periférica insulínica, eu vou sugerir para uma pessoa que está acima do peso, eu vou sugerir para uma pessoa que está obesa, eu vou sugerir para uma pessoa que tem colesterol alto, eu vou sugerir para uma pessoa que é sedentária. Agora, para aquelas pessoas que querem definição da composição corporal e querem aumentar a massa muscular em termos de números na balança, ou seja, a pessoa está com 60 quilos, quer ir para 65 ou para mais, o jejum intermitente não é indicado para essas pessoas. Elas vão correr o risco de perder a massa muscular e vão ficar com uma estética não tão bonita. É como se o músculo tivesse um pouco mais flácido. Mas, para aquelas pessoas que querem definir um peso específico e só querem acelerar a perda de gordura, é interessante que você faça o jejum intermitente, desde que você não deixe de fazer o exercício resistido, que é a musculação, no período que você estiver alimentado. Porque, particularmente aqui também, eu não sugiro você ir para a academia no período de jejum, porque nesse momento, o que os trabalhos científicos mostram? Que você tem uma chance muito grande de ter perda de massa muscular. Então, a sua estética corporal, ela não vai ficar tão bonita quanto você gostaria que estivesse. Então, fica a dica, fica a orientação de você fazer um jejum intermitente para uma estratégia rápida de emagrecimento, não comprometendo a sua saúde, sendo extremamente saudável e para você ter um excelente resultado. Então, se você gostou do vídeo, compartilhe com aquelas pessoas que você acha que vão gostar do vídeo, com aquelas pessoas que você ama. Gratidão por você estar aqui e até o próximo vídeo.